Uma ótima tarde de quinta-feira a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, mais um dia que o Senhor tem nos dado, para que nele vivamos e nos alegremos na presença do Senhor. Amados, hoje vamos estar lendo Provérbios capítulo 23, que continua sobre breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e coloque uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque, como imaginou, na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarás o bocado que comeste vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Exultará o meu íntimo, quando os teus olhos falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve, tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou. Não te desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. E não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos.
porque cova profunda é a prostituta e poço estreito, a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Misericórdia, não é, amados? Hoje a palavra tem falado muito a respeito do comilão e do beberrão, e o sábio Salomão, ele traz uma palavra, que no caso é uma comparação, é lógico que ele não está dizendo para a pessoa passar uma faca na garganta, mas ele chega assim ao extremo da pessoa se imaginar colocando uma faca à garganta para cortar a gula. Hoje essa faca de 2 gumes ou espada de 2 gumes é a palavra do Senhor que nos orienta, que ficarão de fora, né? Aqueles comelões, beberrões, enfim. Esses beberrões aqui são pessoas que bebem bebida alcoólica. Ele está dizendo bem claramente, as características do vinho, que é o vinho alcoólico. Então, não há desculpas, amados, para dizer, não, mas esse vinho não tem problema. Se é alcoólico, tem problema. Ele está dizendo, nem para olhar, não olhes para o vinho. Quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ou seja, ele é muito um líquido bem fino, não é? Então, esse é vinho mesmo, é vinho alcoólico. E ele está falando, no seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco, picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, ou seja, a pessoa embriagada. Ela perde todo o temor de Deus, toda a moral, olhando para as mulheres estranhas, ou seja, aquela que não é a sua esposa. Então, a advertência está para nós nessa tarde, amados. E o teu coração falará perversidades, e serás como que dorme no meio do mar. Ou seja, é tão entorpecente que a pessoa está no meio do mar. O mar é bravio. O mar, por mais calmo que ele seja, ele é bravio. E será também como que dorme no topo do mastro e não percebe. Ou seja, a pessoa perde a noção, perde o senso do perigo. Ele continua dizendo, e dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Portanto, amados, para você que serve a Deus, e com certeza você não bebe uma bebida alcoólica, quando te confrontarem a respeito que o Senhor não se agrada, não é? Sobre a bebida alcoólica, você vai passar aqui capítulo 23, versículos 31 a seguir.
Oremos nessa tarde, peçamos ao Senhor que nos dê graça para nos livrar de tudo isso de mal que esse capítulo tem nos abordado nessa tarde. Desde o comelão, aquele que come sem nem ao menos ter fome, mas come por gula, e Deus não se agrada disso. Ficarão de fora, ou seja, não herdarão a terra prometida. Papai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais esse salmo maravilhoso, esse provérbio, nessa tarde, provérbio de Salomão, esse capítulo 23, que mais uma vez tem falado profundamente, papai, aos nossos corações, como o Senhor ama nos corrigir e nos colocar da forma que o Senhor quer. Que possamos, Pai, obedecer a Tua palavra. Que não venhamos, Senhor, a desobedecer nenhum dos Seus preceitos, porque o Senhor não se agrada de tais. Que não venhamos, Senhor, a estar junto com o comelão e o beberrão, mas que possamos ser, como o salmista escreveu, não assentarmos na roda dos escarnecedores e nem nos determos no caminho dos pecadores, Senhor. Nos ajuda. Se nós passarmos por esse caminho, é para trazer essas vidas para o Teu regaço, para tirarem das trevas e trazer cada um deles para a Tua maravilhosa luz. Papai querido, que cada um de nós tenhamos consciência, Pai, do mal que a bebida forte faz ao ser humano, ao ponto deles perderem a noção do perigo, ao ponto de dormir no mar. O que acontece uma pessoa dormindo no mar? Ela vai se afogar. E da mesma forma, toda a sua família ele leva para o abismo. Pai Santo, tem misericórdia, Pai, da nossa vida. Dá-nos temor a cada dia do Senhor, pois a Tua palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Possamos, Senhor, buscar essa sabedoria do alto para a nossa vida e aborrecermos tudo aquilo que não agrada o Senhor. Papai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido até nesse momento. Pai Santo, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, muitas vezes tão difícil a batalha, mas o Senhor é conosco, o Senhor não nos desampara. O Senhor prometeu e tem cumprido, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E o Senhor tem estado conosco todos os dias, e sabemos que estarás até a consumação dos séculos, até aquele dia que o Senhor vier nos buscar para casa, para estarmos para sempre com o Senhor. Pai Santo, eu clamo nessa tarde, Pai, nessa tarde de quinta-feira. Vai repreendendo, Pai, todo o mal das nossas vidas, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, a desobediência, Pai, a arrogância. Tira do nosso coração a cada dia, Senhor. Não permita jamais, Senhor, que a inveja venha tomar conta do nosso coração, pois a Tua palavra tem nos dito a cada dia que meditamos nela, para não termos inveja dos homens malignos. Ah, papai, que nós não venhamos a desejar estar com eles. Nós não venhamos, Pai, a desejar adquirir coisas materiais como eles conseguem. Por quê? Porque o fim disso tudo é a morte. Ajuda-nos, papai. Ajuda-nos a Te servir melhor, Pai, com singeleza de coração, com alegria da alma, como o salmista pôde escrever, servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Glória ao Teu nome santo, papai. Te agradeço, Senhor, pela vida, pela saúde. Ah, Deus, da minha vida, da minha família e de todos os que oram comigo nessa tarde. Pai Santo, vai concedendo bênçãos nessas vidas. Vai enchendo essas vidas do Teu doce Espírito Santo, do contentamento do alto, papai, dessa alegria que só o Senhor pode dar. Ninguém pode nos colocar essa alegria no coração, a não ser o Senhor. Não é por acaso que a Tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Aleluia. Por isso, nessa tarde, nós bendizemos com a nossa alma ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, papai. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Jesus divino e maravilhoso. Ajuda-nos a vencer nessa caminhada, Senhor, tão difícil. Muitas vezes, Senhor, aquilo que achamos mais difícil é negarmos a nós mesmos, porque nós sempre queremos ter razão. Mas a tua palavra diz que o cristão não tem razão. O Senhor nos ensinando como reagir a certas situações. Nos ensina a cada dia, Pai. Dá-nos graça para tal. Só o Senhor pode nos abençoar e nos dar graça. Papai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Eu clamo para essa vida, Senhor, para essa família que ora comigo nessa tarde. Vai tirando desta casa, Pai, toda tristeza, toda dor, toda angústia na alma, toda tribulação nesta casa, Pai. Eu repreendo pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Conceda paz nesse lar, Senhor. Conceda união nessa casa. Pai, a tua palavra diz que a casa dividida ela não prevalece, mas que o Senhor venha unindo essa casa. Que o Senhor venha tirando toda a tristeza de cada coração, toda angústia, papai, da alma. Pois é no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço. E desde já te agradeço, desde agora e para sempre. Amém, Jesus.